Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e nesse vídeo a gente vai responder uma série de questões da CESP, todas que envolvem conhecimento sobre demonstrações contábeis. Questões da CESP, aquelas que a gente já conhece, né, como certo ou errado, verdadeiro ou falso, enfim. Antes da gente iniciar, eu só peço que você deixe sua curtida, seu like aqui no nosso vídeo. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações, tá bom? Então vamos começar. Questões CESP sobre demonstrações contábeis. A primeira que a gente tem aqui é uma questão do ano 2018 da Polícia Civil do Maranhão, em que se afirma o seguinte: as demonstrações contábeis das entidades devem ser apresentadas ao menos anualmente e de forma comparativa, certo ou errado? Neste caso está certo, e aí vamos explicar por quê. CPC 26, ele vai dizer lá que ao menos uma vez por ano as demonstrações têm que ser apresentadas, e aí a gente sabe que geralmente essa data é 31 de dezembro, né? E de forma comparativa. O que é que isso quer dizer com isso? Que no mínimo o ano atual e um ano anterior, para a gente poder comparar, tá certo? Inclusive nos critérios de mensuração e tudo, isso aí tem que ser comparável, tá bom? Então essa primeira aqui da série de questões tá certo. Vamos ver a segunda, também do ano de 2018, da FUNPRESP, concurso FUNPRESP. Na demonstração do resultado abrangente, o lucro líquido do período será apresentado como outros resultados abrangentes, certo ou errado? Nesse caso aqui está errado, e vamos explicar por quê. Quando você pegar lá a CPC 26 das demonstrações contábeis, você vai ver que a DRA, que é a demonstração dos resultados abrangentes, ela se inicia pelo lucro líquido do período, ou melhor dizendo, pelo resultado líquido do período, que pode ser lucro ou prejuízo. Então ela se inicia, tá? E aí você vai somar e subtrair com outros resultados abrangentes para chegar no resultado abrangente lá no final. Então, na DRA, que é o que diz aí, né, o lucro líquido não será apresentado como outros resultados abrangentes. No início da demonstração é que vem o lucro líquido do período ou prejuízo. E aí depois, dentre os itens que virão após esse lucro líquido, que é o início, né, aí virá também outros resultados abrangentes. Portanto, errado, tá bom? Terceira questão do ano 2015, da prova de contador da FUB. A administração de uma entidade, a partir de avaliações de fatores históricos e setoriais e da natureza da própria entidade, pode optar na demonstração do resultado do exercício pela classificação por natureza das despesas, certo ou errado? Então, nesse terceiro caso aqui, certo. CPC 26, novamente, ele vai dizer que é permitido à empresa adotar um dos seguintes critérios para elaborar a DRE, classificando as despesas por natureza, que é o que foi afirmado, ou por função, certo? Então, natureza ou função são duas formas permitidas pelo CPC 26, portanto, esta está correta também, tá bom? Próxima, do ano de 2010, prova da ABIN para oficial de inteligência. Obrigações decorrentes de custos operacionais são classificadas como passivos circulantes, ainda que estejam para ser liquidadas em prazo superior ao ciclo operacional da entidade, que normalmente é de 12 meses. Questão um tanto quanto polêmica, né? Se muita gente errou e tem até questionamentos, mas tá certo. Isso diria assim, vamos dizer, uma exceção à regra, né, que fala lá do curto prazo e longo prazo, circulante e não circulante. O limiar seria 12 meses, mas isso é uma exceção à regra, porque decorre de custos operacionais. Então, CPC 26, novamente, ele vai dizer que quando as obrigações decorrem de custos operacionais, independente de serem liquidadas com prazo superior ou inferior ao ciclo operacional da empresa, elas devem ser classificadas como circulantes. São a exceção à regra, então fica a dica aí, tá bom? Próxima questão, também da ABIN, 2010. Toda entidade é obrigada a apresentar os ativos circulantes e não circulantes
e passivos circulantes e não circulantes como grupos de contas separados no balanço patrimonial. Certo ou errado? Nesse caso, por incrível que pareça, é errado, tá? Normalmente você vai apresentar com um ativo circulante não circulante, passivo circulante não circulante. Mas a própria CPC 26, ela vai dizer que se o critério de liquidez for o melhor para você apresentar as contas, você vai seguir o critério de liquidez e aí não reparte em ativo circulante não circulante, nem passivo circulante não circulante. Você simplesmente põe lá pelo critério de liquidez. E aí fica como uma dica, você pode olhar balanços de instituições financeiras, geralmente eles não estão divididos em ativos circulantes e não circulantes. Geralmente eles simplesmente põem lá no critério de liquidez, tá bom? E para a gente encerrar, questão da prova do CAD 2014 diz o seguinte: ao apresentar a demonstração das mutações do patrimônio líquido, ADM-PL, uma entidade controlada deverá desmembrar no seu resultado abrangente do período o montante total atribuível aos proprietários da entidade controladora e o montante correspondente à participação de não controladores. Certo ou errado? Certo. Essa questão de resultados abrangentes é uma conta, é algo que movimenta o PL, portanto está lá na DMPL, tá certo? E sim, também, de acordo lá com o CPC 26, você tem que apresentar desse resultado abrangente quanto que é relativo aos proprietários da controladora e quanto é relativo aos não controladores. Tá bom, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Respondemos aí 6 questões sobre certo ou errado, questões CESP sobre demonstrações contábeis. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe sua curtida aqui no nosso vídeo. Um forte abraço e até a próxima, pessoal.